Olá, tudo bem? Eu sou Leandro Holanda e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a organização dos mapas de foco e vou contar um pouco mais também das aprendizagens focais. Nos anos finais, a gente tem mais conexões, vocês vão perceber que as aprendizagens focais do mapa vão ter mais conhecimentos prévios, isso porque a gente já teve 5 anos e vários objetos de conhecimento e habilidades que foram desenvolvidas, então é normal que isso se entrelace mais e essa progressão vá se tornando um pouco mais complexa. E também é interessante observar que os anos finais eles não são tão... os temas não aparecem de uma forma tão linear quanto nos anos iniciais. Em matéria e energia a gente consegue ver bem esse processo, porque aparecem alguns conteúdos como energia elétrica, energia sonora, que apesar de ter uma construção, eles não vão aparecendo em todos os anos, como a composição dos objetos, por exemplo, que aparecia em vários anos nos anos iniciais. Esses são temas importantes e é muito interessante que essa unidade temática ela se encerra, ela finaliza no 9º ano, um olhar para a estrutura da matéria, um pouco no nível microscópico, olhar para átomos e moléculas, né, a história, a construção que se tem da visão de átomo, e também para a organização de como se explicar os fenômenos que estão ligados à energia, principalmente no quesito da radiação, das radiações, né? Então, a estrutura das radiações, a tecnologia que foi construída por meio desse conhecimento e que ajuda tanto a sociedade. Então, são temas muito importantes e que, de certa forma, ajudam a introduzir conceitos que vão ser explorados e vão ser ampliados no ensino médio. Já em vida e evolução, a gente tem um comportamento bastante parecido, então os temas eles vão aparecendo e não necessariamente tem uma conexão entre os anos, mas a gente tem uma construção importante, principalmente em evolução. Então o 9º ano ele finaliza com essa construção sobre a percepção de biodiversidade e evolução, já introduzindo o que vai ser ampliado no ensino médio, e também tem algumas discussões muito importantes nessa unidade temática, como a questão das substâncias psicoativas e as infecções sexualmente transmissíveis. A gente precisa trazer informação para que os adolescentes possam lidar com essas questões na sua vida, né? Então, o desenvolvimento, a puberdade, são tópicos que a gente manteve nas aprendizagens foco que estão colocadas no mapa. Já na unidade temática de Terra e Universo, a gente parte de uma discussão que está muito ligada à percepção, à observação, e também para entender um pouco mais a Terra, né? Então sair um pouco dessa visão apenas do universo, entender a estrutura da Terra, os fenômenos, né? A dinâmica das placas tectônicas, como se formam, como acontecem os terremotos, os tsunamis, e a finalização ela vai muito para um lado filosófico, né? Filosófico dentro da discussão da ciência, que é a geração de vida, né? A geração do universo, a pesquisa por vida em outros planetas, olhar como os cientistas conseguem coletar informações para fazer essas inferências e entender quais são as teorias que se tem sobre a organização e a formação da Terra e do universo e como elas foram construídas, ou seja, a partir de quais evidências. Então, trazendo um pouco dessa visão que vai ser muito importante e também ampliada lá no ensino médio. Espero que o instrumento dos mapas de foco te ajude a encontrar quais são essas habilidades que são essenciais e também as conexões, ou seja, quando você observa que o seu estudante não consegue desenvolver aquela habilidade, o que eu posso trazer que deveria ter sido construído anteriormente para ajudá-lo? E assim a gente tem um trabalho muito focado no combate às defasagens dentro dos anos iniciais e finais na área de ciências da natureza.